Olá a todas, todos e todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM número 13, que é para zicar tudo de uma vez. Vamos quebrar tudo hoje, porque hoje nós temos muito assunto para falar, ou não. E é isso aí, minha gente. Castor FM número 13 está no ar! E aqui está dizendo, painel de controle para dispositivo, significa que estou ao vivo na Twitch, no YouTube, no TikTok e no Instagram, 4 plataformas diferentes. E depois estará disponível no podcast Castor e seus escapes. Conhece o podcast, o meu podcast, Castor e seus escapes? Isso, podcast Castor e seus escapes. Em todas as principais plataformas de podcasting do meu Brasil varonil. Vamos começar. Ah, mulher. (19h47), horário daqui mesmo, ou, como você gostaria de dizer, faltam 13 minutos para as 8 da noite, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM, apresentado por mim, André Arruda. Muito bem, minha gente, e assim, que semana. Aliás, toda semana eu vou dizer, que semana? Porque é uma coisa atrás da outra, né? Parece uma enorme fila de coisas que vão se acumulando em todos nós. Mas isso não é um problema que é exclusivamente nosso, mas é um problema da civilização. Nossa civilização humana hoje está em pleno caos total, né? Mas é um caos que é provocado, né? Nós vivemos no mundo da hipérbole, do exagero. Tudo é devidamente exagerado. Até a mentira é exagerada. Vide os discursos de Donald Trump e Benjamin Netanyahu na ONU, né? E na verdade, são discursos que têm essa... E, na verdade, o exagero é o que está fazendo parte hoje das nossas realidades. Porque, na verdade, a gente está vivendo num período que é o máximo de tudo. É o máximo da tecnologia, é o máximo das coisas, né? A gente viu, por exemplo, essa semana, né, o Mineirinho bateu o recorde da super rampa, conseguiu com um skate convencional, atingir 92 km por hora, né? Isso aí é super esporte, mas eu já vou adiantar. E 70 metros de descida de rampa de skate. Isso é um exemplo de superação de limites. E nós estamos superando limites a cada momento. Mas a gente precisa entender que esse limite, esse máximo, não pode virar média. Porque o máximo de temperatura que nós estamos vivendo está virando média. E nem sempre você superar para tornar essa marca expressiva algo comum é positivo. Vejamos, você trabalhar extremamente e você atingir o resultado, um resultado bastante expressivo. E aí vão exigir que você faça isso todo dia. Isso é extenuante. Então, a gente precisa entender que o extraordinário não pode se tornar o ordinário. Porque isso vai fazer com que nós possamos ser cada vez mais... Beto Martins, seja muito bem-vindo.
nós fiquemos cada vez mais extenuados. E isso vai fazer com que nós tenhamos não os nossos limites de coisas que a gente pode fazer, mas os nossos limites de coisas que vão fazer com que a gente quebre. Então, gente, a gente tem que entender, ter essa devida noção dessa questão do ordinário e do extraordinário. Porque é isso que vai fazer com que nós possamos ser cada vez melhores naquilo que nós fazemos, mas sem nos esgotar. Nós não precisamos chegar ao máximo e esgotar. Porque é aquela história, né? Não adianta você nadar e morrer na praia. Não adianta você fazer algo extremamente espetacular e não usufruir disso. É esse tipo de coisa que a gente precisa ter em nós, nesse pensamento. Então, a gente sim vai perseguir as melhores marcas, as coisas mais espetaculares que nós possamos fazer. Mas a gente não pode fazer com que isso se transforme numa rotina. A gente precisa entender os nossos limites, as nossas capacidades, fazer o nosso melhor e a gente chegar aonde a gente queira chegar sem sacrifício. Isso eu acho que eu já falei, é um mantra que eu falo isso em quase todos os programas que eu falei sobre, acho que desde sempre que eu falo no podcast, né? Desde sempre, eu falo nesse programa aqui no Castor FM, já falei no domingo à noite, já falei em Bom Dia para Quem, já falei sobre tudo isso, e eu acho que é importante a gente ter em nós essa devida noção para que a gente possa ser felizes. O bagulho saiu do trilho. Celular fiada. Cara, eu me divirto tanto, velho. Eu atualizei, peraí. Deixa eu baixar o volume da televisão, peraí. Eu atualizei o meu telefone Apple, meu iPhone, para a versão 26. Achei muita perfumaria e pouca tecnologia. Muito bem. Campeonato brasileiro da Série A. Olha, esse campeonato tá bom, hein? Rodada número 25 neste momento. Vasco tá ganhando do Cruzeiro. 7 minutos de jogo, pá! Vascão. Juventude Inter 1-1. Às 9 da noite, Atlético e Mirassol. Aí amanhã, Grêmio e Vitória no horário maldito das 11 da manhã. Quem assiste jogo às 11 da manhã? Depois Bahia e Palmeiras. Fluminense e Botafogo às 4 da tarde. Bragantino e Santos às 6h30. E às 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo. Na segunda-feira, São Paulo e Ceará. Falar de Libertadores. Vamos lá, resumo da ópera. Libertadores, de todos os brasileiros, quem continua na competição é Palmeiras e Flamengo. Tá? O São Paulo foi eliminado, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É a semifinal, é isso mesmo.
Flamengo e Racing, da Argentina, LDU de Quito, Palmeiras. O Flamengo não precisava ter sofrido tanto para se classificar. Era para ter matado no primeiro jogo. Primeiro jogo, meteu 2-0 com 10 minutos de jogo, já estava 2-0 pro Flamengo no Maracanã. Baixaram o ritmo, deixaram o outro time lá, o Estudiantes, né? Fazer um gol, né? Chegou lá na Argentina, aquela recepção calorosa, pedrejaram o Flamengo, sensacional. E aí foi 1-0 pro Estudiantes e o menino lá do Rossi, lá do Flamengo, defendeu 2 pênaltis e levou o Flamengo para frente. O Palmeiras já foi mais fácil, né? Tomou um pequeno sustinho, era Palmeiras e River Plate. Primeiro jogo, o Palmeiras tinha ganhado de 2-1. Segundo jogo, começou perdendo, depois virou o jogo 3-1 para o Bahia. São Paulo perdeu de 2-0 para a LDU de Quito lá e perdeu de 1-0 aqui. Então, caiu, né? Então, e a Sul-Americana, só temos um representante que pode buscar o caneco, que é o Atlético Mineiro. O Fluminense foi eliminado, então, fim de papo, né? Fim de papo os meninos, né? Isso fez com que o Renato Gaúcho pedisse as contas e agora é o Zubeldia, que é o técnico do Fluminense, saiu de São Paulo e vai para o Fluminense agora. E é isso, gente. Então acho que basicamente é isso. Teve a Copa do Brasil feminina. Semana passada tinha comentado a Copa do Brasil que se o Corinthians fosse campeão da Copa do Brasil, o campeão brasileiro seria o adversário do Corinthians na Supercopa do Brasil, que seria o começo do ano que vem. Não vai mais, porque o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil feminina, então vai ter um campeão que vai jogar contra o Corinthians na Supercopa do Brasil feminina, né? É o básico, né? Não tem outra modificação, né? E basicamente é isso que nós temos aí, o esporte, né? É uma beleza, né? O esporte brasileiro, né? Ah, não, eu falei, né? Antes do Mineirinho, pelo amor de Deus, coisa linda, né? Coisa linda, né? Bateu recorde. Hoje também tem aqueles Spartan Fight Night, né? Que vai ter aí o Popó contra o Vanderlei Silva. Jogo de... desculpa, o esporte de luta não me apetece muito, tá? Infelizmente, não me apetece. Mas segue o baile, né, gente? Eu acho importante que vocês, quem quiser curtir, curte. Aproveite. Eu acho que bom. Obrigado, Gabriel. Obrigado por estar aí no TikTok me acompanhando aí. Não deixe de me acompanhar aí, pessoal. Isso aí, gente. Me assistam. Pode me assistir aí. Eu não morro, tá? E eu falo pra vocês, é uma beleza aí como é que tá hoje, né? O esporte e assim. Nem vou falar de Corinthians, né? Coisa triste, né? Perder pro esporte. E aí depois tem que jogar contra o... Nossa senhora, nem me fala. Mas assim, segue o baile. Uau! 8 horas da noite, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Sejam todos muito bem-vindos, quem estiver. Quem não tiver, pode, isso mesmo. Quem estiver aí, pode chamar os amigos para assistir, tá? Quando muda a música, muda o tema, tá? Então o tema agora neste momento é noticiário, tá?
É isso aí. Boa noite, Gabriel. Tá assistindo aqui, acompanhando. Obrigado por estar me assistindo aí, tá? Muito bem. Semana passada eu falei sobre a manifestação que tivemos. Todo mundo indo para a manifestação. Obrigado aí por me seguir também. Que tivemos no Brasil inteiro por conta dessa PEC, né? Essa PEC que aconteceu aí das coisas, né? Essa PEC foram mais de 600 mil pessoas no Brasil inteiro. 42 mil em São Paulo, 42 mil no Rio, cerca de 20 mil em Brasília e outras milhares de pessoas em Belo Horizonte, Salvador, Recife, Olinda. Todas as capitais do Brasil tiveram manifestações contra o que aconteceu, né? Esse arremedo ridículo que é essa PEC, que é uma PEC que é da blindagem, mas a gente fala que é a PEC da bandidagem. E aí, gente, o que acontece? O que aconteceu agora, né? Essa PEC, o resultado das ruas refletiu no Congresso. Chegou no tal do Senado, já na comissão, por unanimidade, foi rejeitada essa PEC, essa PEC, e aí simplesmente o Alcolumbre, né, o presidente do Senado, chegou e falou assim, caso encerrado, arquiva isso aí e não vai ter. E aí teve, inclusive, umas notícias depois, de que o pessoal da Câmara ficou putinho, desculpa o termo, mas ficou putinho, ficou nervoso, subiu nas temancas, porque disseram que foi uma traição, porque tinha que ter essa PEC. Eu falei assim, eu não acredito numa palhaçada dessa, né? Mas todo mundo sabe por que essa PEC subiu. Esse acordo escuso entre Centrão e bolsonaristas teve. Esse acordo, ele se deu justamente para salvar a pele. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E aí, o que aconteceu? Foi o óbvio, né? Eu te ajudo e você me ajuda, né? Eu te ajudo a vocês a escaparem da punição que o Flávio Dino está metendo o cacete em vocês por conta do orçamento secreto, das emendas PIX, que eu salvo vocês com a anistia. E esse acordo acabou meio que melando. Agora está voltando aí o Paulinho da Força, gente. Ou seja, o sindicalista de sindicato Chapa Branca resolveu ser o relator da PEC da anistia. E aí foi assim, PEC da dosimetria, não quero nem anistia, nem dosimetria, nem nada. Se você dá qualquer dedinho de perdão para essa gente, é um incentivo para esse pessoal tentar golpear de novo. Isso já aconteceu antes. Já aconteceu na década de 50, tentou golpe, anistiaram, deram o golpe de 64. Já aconteceu antes, tentaram o golpe lá, o golpe tenentista lá, anistiaram, o imperador anistiou, perdoou, deram o golpe que o pessoal chama erroneamente de proclamação da República. Tá? Então, é esse tipo de coisa. E olha, não sou monarquista, tá? Mas a gente precisa pontuar quais foram os golpes de Estado que aconteceram no nosso país. E a gente precisa ter esse ponto, pontuar isso.
E aí, no fim das contas, o que aconteceu? Ainda a gente tem que estar atento e forte. Porque eles vão querer colocar ainda, e ainda vão querer, de uma outra forma, reviver essa PEC da impunidade. E ainda tem um outro detalhe, né? Eles estão colocando a correção do imposto de renda que está em votação como refém. Querem votar a votação da anistia antes da votação da alteração do imposto de renda, para poder impor uma derrota ao governo, para fazer com que a correção da tabela do imposto de renda não entre para valer agora, para que no ano que vem o pessoal que for declarar imposto de renda fique isento. Eles querem fazer isso para que no outro ano, para que no ano da eleição não tenha isso, não tenha a correção da tabela. Quem tem 5 mil reais, que recebe a partir de 5 mil reais, quer dizer, até 5 mil reais, desculpa, ser isento de imposto. Então isso é uma coisa que eu falo para vocês, é uma sujeira sem tamanho. É uma sujeira sem tamanho. E esse tipo de coisa nós não podemos permitir no nosso país. Não podemos. Se nós ficarmos achando que a gente foi na rua semana passada, o assunto está resolvido, não está. Porque a gente tem que ficar atento, porque a gente precisaria sim ir para a rua de novo, se necessário. E não é só na rua, é no voto, é nas redes. A gente tem que continuar pressionando essa gente. É óbvio, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Não podemos deixar essa situação ficar parada. E essa semana, tivemos também, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas, e o primeiro, por uma questão de tradição, já que o Brasil foi o primeiro secretário-geral, se eu não me engano, foi o brasileiro, né? O primeiro secretário-geral da ONU foi um brasileiro. E o Brasil abre a Assembleia Geral por uma questão de tradição. 8h09. E o Lula fez um discurso que é histórico, porque ele colocou o dedo na ferida. A gente precisa sim falar sobre democracia, viu? A gente precisa falar muito sobre democracia, porque é isso que vai fazer com que as coisas... Porque, na verdade, todo esse totalitarismo que está sendo feito é por questão de dinheiro, você sabe muito bem disso. É o dinheiro que está fazendo a coisa aí para isso, né? Big Techs, esse povo ali, querem deixar as coisas desse jeito, justamente para fazer com que nós, povo do nosso mundo, fiquemos subjugados a essa gente. E vai ter muito, e a grande maioria não vai ter nada. E são todos da elite capitalista que apoiam tudo isso. E esse tipo de coisa é uma coisa assim medonha. Então, regular as redes, como o Lula disse, rejeitar essa questão de guerra, buscar uma solução pacífica e negociada para a situação da Ucrânia, condenar veementemente o genocídio que acontece em Gaza, é algo que nós precisamos urgentemente estar atentos. E mais, né, falar sobre a questão da natureza. O nosso mundo está sendo fortemente degradado e não se está tomando nenhuma atitude em relação a isso.
Aí teve o seguinte, né? Aí teve lá uma das reuniões lá aquela reunião pela democracia, pegaram um trecho lá do encontro do Lula, aí o pessoal de mais radical de esquerda começou a falar um monte de groselha em cima do Lula, como se fosse acusando, que é uma palavra que bem clara, o pessoal de esquerda sabe, pelego. Chamou o Lula de pelego, né? Pelego do capital, porque quer ser conciliador, não sei o quê. Sim, nós precisamos romper com o capital. Mas é necessário saber aonde que a gente está. Então, eu gosto muito do discurso do Jones Manuel, mas dessa ele falou besteira. E eu sei que você está às turras, Jones, por conta da eminente privatização do metrô de Recife. E eu concordo que não deveria privatizar. Mas a gente precisa entender que existe uma coisa que nós temos que é assim, nós temos uma democracia, só que uma democracia que nós temos uma democracia que está muito enviesada por conta do corrompimento que o capital tem. Os caras têm o pessoal do capital tem a mídia. O pessoal do capital, os capitalistas, têm o meio de produção. Donos, né? Proprietários do meio de produção. São proprietários da mídia. Eles conseguem influenciar financeiramente pessoas e políticos. Tanto é que você vê claramente como que os deputados e os senadores estão virando as costas. E você vê que isso não é só apenas no Congresso Nacional Brasileiro. É nas câmaras federativas, você vê aqui no Distrito Federal, o que aconteceu de ter aprovado a compra do BRB, o BRB comprar um banco praticamente falido, prestes à bancarrota, é dar dinheiro para banqueiro, 2 bilhões de graça, assim, só banqueiro, entendeu? E você vê coisas assim, por exemplo, na cidade onde eu estava, em Diadema, o senhor prefeito resolveu colocar, acho que quase 100 cargos comissionados. Criou assim do nada. E cargo comissionado é assim. Ele cria o cargo e escolhe quem vai ocupar esse cargo. E vão ser, acho que até 8 milhões de reais por ano de despesa a mais para a prefeitura de Diadema. E aí a pergunta que eu faço é assim, por que esses cargos? E segundo, por que essas funções que foram criadas não poderiam ser ocupadas por funcionários de carreira da prefeitura de Diadema? Essa é a pergunta que poderia se fazer, porque aí você não precisaria efetivamente aumentar o valor do orçamento, o gasto da cidade. Esse tipo de pergunta que precisa ser feita. E assim, Diadema é uma cidade que eu tenho um carinho, mas ultimamente está me dando muito desgosto. E por N motivos. Tem um amigo meu que disse para mim que foi assaltado perto de onde eu morava. E se está acontecendo isso, é porque a situação está começando a ficar mais complicada, porque aquela região, na administração anterior, tinha sido revitalizada, tinham colocado câmeras de vigilância, tinham colocado iluminação, tinha ficado bonito ali aquela região, e agora, e o menino ter sido assaltado ali, então alguma coisa está falhando, né? E aí eu fico possesso de, porque há semanas atrás eu tinha comentado, né, de que essa mesma prefeitura tinha adquirido um drone para lançar gás lacrimogêneo em baile funk por R$200 mil. Então esse tipo de coisa, chavoso da USP, eu lembro que eu vi que
nos comentários estava falando, né? Criticando aí o presidente. Não é questão de defender Lula, é questão de você ser coerente, entender em que situação que nós estamos. Porque até mesmo se fosse um presidente, fosse do PSOL, do PCB, ou até mesmo do UP, se não souber se situar na situação que nós temos um governo de minoria, de coalizão. Tanto é que saiu do governo o União Brasil, né? Saiu do governo, saiu dos ministérios. Falei assim, vai com Deus. Mas o problema é a votação no Congresso. Que eles vão votar aquilo que interessa para eles. E agora que nós estamos caminhando para o meio e para o final de 2025, e nós vamos começar 2026, em que já se condiciona a questão de campanha eleitoral, nós já vamos ter aí um acirramento de ânimos e o Congresso vai começar a entrar no modo pirraça. Vai entrar no modo pirraça. Então, por isso que a pressão popular vai ser grande. Precisa ter pressão popular para, primeiro, essa correção do imposto de renda. Segundo, acabar com a jornada 6x1. Terceiro, impedir essa palhaçada de anistia, de qualquer outra coisinha de blindagem que queiram inventar. Qualquer coisinha impopular que queiram fazer. Porque a gente precisa saber, a gente já sabe que esse pessoal que está aí precisa sair. E colocar gente que tenha interesses em relação ao povo no seu lugar. Não trocar 6 por meia dúzia. E é esse tipo de coisa que a gente vai ter que correr atrás, gente. Se não tiver essa noção, a gente está na roça, tá? E aí, o fato internacional da semana, além de 40 minutos de besteira do pato Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, que ele disse, ó, pintou uma química com Lula. Olha o sambinha do desespero tocando no ouvido do Eduardo. O Eduardo e o Figueiredo. O Eduardo, inclusive, tentou fazer uma manobra para se manter o seu cargo de ser liderança da minoria, se deu mal. O Hugo Mota não deixou. Ou seja, ou ele volta para o Brasil e vai ser preso, ou ele fica lá nos Estados Unidos, ou ele pede renúncia, ou vai ter um mandado cassado por faltas. Já tem lá um pedido lá no Conselho de Ética, mas quem vai julgar é um deputado, vai ser o relator, é um deputado bolsonarista. Aí ficou entre amigos. Então, só espera ele ser reprovado por faltas. Mas é uma traição do Brasil linda, né? Mas aí, voltando aí à vaca fria, acho que a imagem da semana é ver o Netanyahu fazendo o seu discurso, o discurso mais sujo que já se ouviu num púlpito da Organização das Nações Unidas. Dizer, eu vou continuar matando palestinos. É só isso que ele disse. Eu vou continuar. Eu não admito ter Palestina. Eu não admito solução de 2 estados. O que uma pessoa corrupta não faz para salvar a própria pele? Colocar a pele de milhões de palestinos e milhões de israelenses na frente para se salvar. Isso é assim. E eu já disse isso em um episódio anterior. Vocês, israelenses e judeus, são tão vítimas quanto os palestinos. São vítimas de um jogo sujo. E é um jogo sujo movido por capital. Basicamente por capital. Porque
querem manter a região do Oriente Médio instável, porque a região mais produtora de petróleo do mundo. E isso é manipulação de preços 100%. É uma coisa que tem que ter essa noção. Uma coisa tão simples que as pessoas precisam ter esse entendimento. E isso é claramente algo que a gente precisa combater muito, muito severamente, para que a gente possa, sim, ter um mundo melhor. E um mundo melhor não passa pelo capitalismo selvagem que querem nos vender. E o reconhecimento de vários países pelo Estado da Palestina é um sinal disso, de que já ultrapassou-se todos os limites. E esses limites podem chegar a uma barbárie mundial e generalizada. E isso é temeroso para o nosso futuro. A gente quer um futuro melhor para todos, e não um futuro para alguns, melhor artificialmente, e para todos os outros algo miserável, de sofrimento. E tipo assim, eu digo para vocês o seguinte: vocês que estão aí na escala 6x1, a gente tá junto nessa, porque não faz sentido. Não tem o menor sentido da gente ver um mundo nessa condição. Eu acho que eu vejo a tecnologia como uma extensão das capacidades humanas, não uma redução de utilizações humanas. E é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar, porque eu sempre costumo dizer que quem paga a banda escolhe a música. E quando se trata de tecnologia, o objetivo de construir um advento tecnológico vai de acordo com a necessidade. Mas quem cria essa necessidade? Quem cria essa necessidade é o consumidor, a pessoa que está em qualquer condição de vida? Ou quem é dono do capital? Quem pode pagar para construir esse advento? E é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque é isso que vai mostrar os caminhos que a tecnologia precisa tomar no futuro. E esses caminhos precisam ser os caminhos de prosperidade e não de miséria. Uau! Gente do céu, caramba! Gente, são 8 horas e 25 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM, apresentado por mim, André Arruda, em 4 plataformas distintas. Você que está na Twitch.tv, TikTok, YouTube e Instagram. Pessoal do Instagram, depois que essa live terminar, vai estar disponível no Reels. E as demais plataformas, YouTube, né, e podcast, depois que eu fizer a pós-produção de Castor FM. Nas principais plataformas de podcast, através do podcast Castor e seus esquemas, tá? Muito bem, gente. São
8h26. E anúncios legais aí. O meu livro continua à venda, né? Quem quiser comprar um exemplar, fala comigo, né? É um livro chamado Território Diverso, tá? Eu sou um dos coautores. Eu tenho um amigo meu que já compartilhou elogios, tá? Eu acho muito legal, muito bom. Feedbacks positivos aí do pessoal. Então, gente, assistam, ouçam, leiam livros. Acho importante a leitura. O meu... semana passada eu atualizei um algoritmo que publica no perfil da Castor AMT, os perfis da Castor AMT, a questão da previsão do tempo. Ficou bacana, tá? Aliás, por falar em previsão do tempo, hoje teve um teste por parte da Defesa Civil do Distrito Federal em que foi feito um alerta. Desculpa. Um alerta, mas foi um teste, tá? E esse alerta ele é diferente porque você não precisa assinar um serviço de alertas que era até então, né? Você tinha que mandar uma mensagem para um número da Defesa Civil e a Defesa Civil mandava regularmente mensagem de alerta. Esse serviço de alerta é um serviço de alerta que é similar na Europa, Estados Unidos e Japão, e consiste em simplesmente um broadcast de uma mensagem crítica que vira uma notificação do celular, mesmo que o seu celular esteja no silencioso. Então, é um serviço muito importante, muito útil, principalmente para áreas de perigo, né? Áreas de encosta, né? Regiões que são sujeitas a inundações ou queda de barreiras e coisa e tal. Então, formidável esse serviço. Inclusive, eu compartilhei o print, né, desse alerta. O pessoal da Defesa Civil do Distrito Federal compartilhou também, né? Aliás, um abraço para o pessoal da Defesa Civil, né? Do Brasil inteiro, tá? Porque esse serviço é um serviço que vai ser muito útil, muito importante para todo mundo. Então, gente, e vai ser muito legal mesmo, tá? E eu tenho aqui minha live do DJ Castor, continuo, né? Compartilhando aí, né? O set de mixagem, ainda não fiz, eu tô, sei lá, não sei o que está acontecendo comigo, eu tô precisando ter uma repaginada em algumas coisas aí para poder as coisas seguirem adiante, né? Hoje também foi dia de Cosme e Damião, olha que delícia, né? É o dia dos beijos, aí beijada, salve beijada, que as nossas crianças interiores possam nos abençoar e nos proteger, tá? E um beijo, um beijo para todo mundo que cuida bem das crianças no nosso Brasil, os professores, os cuidadores, os médicos, pediatras, todo mundo, né? E uma bênção, e que o Papai do Céu possa abençoar todas as crianças do nosso Brasil, para que nós possamos ter um futuro maravilhoso, né? O futuro depende das crianças, tá? Então, cuidar bem das crianças é algo muito importante. Tem aí até um caso escabroso aí, um humorista, que abusou da própria filha e foi condenado. E é uma coisa assim que eu... Não dá nem para ficar mencionando isso, porque a gente fica muito triste com as coisas dessas. Mas a gente fala isso. E também tem o domingo à noite, tá? Ainda não fiz o roteiro, mas já tenho a ideia já na cabeça. E domingo à noite, aos domingos, por volta de 8h30 da noite, em Castor e seus escapes, um episódio somente em áudio,
o episódio de Castor FM, os programas de Castor FM em episódios no podcast estão em áudio e em vídeo, porém em vídeo, infelizmente, só no Spotify, mas eu republico o vídeo no YouTube do podcast Castor e seus esquetes, tá? Então, quem for assistir, pode assistir, tá? Isso aqui é uma beleza. Gente, são 8h31, horário daqui mesmo. Quando eu toco essas músicas assim mais animadas é porque eu vou falar aí de novidades da coisa da arte, né? O pessoal estava comentando desse programa da Globo chamado Estrela da Casa. Olha, Globo, deixa eu dizer uma coisa aqui. Desse modelo de misturar reality show com coisa de música, eu acho que não funciona. Desculpa, não funciona. Estão dizendo, inclusive, que vai ser a última. Foram duas temporadas de Estrela da Casa e o The Voice foi pro SBT, né? Então, uma coisa louca, né? Então, uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então vamos falar aí de coisas legais? Vamos falar aqui um dos artistas que eu considero mais promissores da cena negra do nosso Brasil, que é o Kaique, de Belo Horizonte, né? Agora, deixa eu ver aqui, porque se não me engano, ele tá em São Paulo com as coisas, mas ele tá com parece que ele vai ter a apresentação hoje do Convict Killers, mas semana que vem, no dia 3 de outubro, ele vai estar em Belo Horizonte, um festival chamado Surtinho. Toda sexta, uma banda e um DJ. E ele vai se apresentar no Saruê, Baixo Centro e Central, em BH. Não percam. Não percam. Você que está em BH, não percam, tá? Eu vi aqui uma da agenda cultural hoje no DF-TV, né? Não. Ai. Caramba. Tem um fica legal aqui. Final de semana, tá? Não? Tem um festival aqui desde ontem, né? Tem um festival no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília, que é o Festival Paredão Ocupa o Museu, atrações como Aparelhagem Crocodilo, Bonde das Maravilhas, Radiola, Freedom FM, A Coisona, Raíssa Dias e Paredão do Hulk. Ó, que maravilha! Coisa boa, hein? Vai ter aí
bandas aí e tudo mais. Eita, nós, deu um cleque aqui. Roda de samba do bom gosto no Aruque, bloco do Eu Sozinho no Galpão 17. Tem aqui Branca de Neve no Teatro Brasília Shopping. Tipo uma praça. Ó, vou para uma praça. Eu tomo águas claras e palco para rock cultura de graça. Festival Tardezinha do Samba. Entrada gratuita. Cara, eu vi um negócio de teatro aqui. Só que o bichinho resolveu cortar aqui, né? Que é uma peça de teatro. Então, aqui. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não? Não? Eu vi aqui uma ai, caramba. Não apareceu aqui. Mas tinha uma peça de teatro lá em Gama da história na história da primeira boate LGBT de Brasília, que eu não vi aqui o negócio certinho, mas tudo bem, segue o baile. Que vai ter aí atrações aí, né? Então, gente, ó, não esqueça aí, tem muita coisa de teatro aí, né? Hoje tá tendo Tradalice, né? Vai ser legal. Tem aqui, olha só, Erika Hilton, no centro da cidade, sensacional. Ah, gente, em São Paulo tá tendo aí festival aí da visibilidade trans, gente. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É a Marcha Trans, tá tendo hoje, né? E no dia 5 de outubro vai ter a Traeme na Diadema Pride Festival 2025. Eu tô anunciando, mas sabe quando você anuncia com uma dor no coração? Se você soubesse como as salsichas são feitas, você ficaria enojado. Deixa eu falar também uma novidade aí. Em breve aí o Caruso, grande amigo meu, vai lançar música nova, rapaz. Vai ter música nova aí do Caruso aí. Gente, vai ser babado, hein? Eu gosto muito desse menino, ele tem uma voz maravilhosa. Eu adoro a voz dele. E ele vai ter aí... vai ter música que ele vai lançar aí, né? Agora não. Aqui não. Putz, agora é o. Nossa. Volta essa. Nossa. Vixe Maria, o bagulho deu pau. Essa música é chamada Metrópole. Vai lançar. Eu mal posso esperar por esse trabalho.
e, é lógico, a produção da Sky, que, nossa senhora, eu adoro ela. Ela é uma das produtoras mais espetaculares da cena urbana de São Paulo. Produtora também do antigo projeto Quebrada Queer. Então, eu comentei semana passada, né? Então, vai ser coisa boa, coisa linda. Amanhã também temos a Blake Demon aqui do Rio do Distrito Federal. Vai ter show no Gama. Setor Sul, quadra 1, conjunto A, lote 11, no Gama. Primeiro aniversário Box OK, né? No Ujuliba. Vai ser dia 28, amanhã, começa às 5 da tarde, na Cia Lagos da Lua, localizada na quadra 4, loja 16, loja C&D, setor sul do Gama. Ela disse que vai fazer um anúncio lá, hein? Então, provavelmente trabalho novo. Eu tô torcendo para que seja, né? Ou turnê, ou sei lá. Mas muito sucesso para ela, tá? Muito bem. Chega! Estamos chegando aí mais um final de Castor FM. Aliás, muita alegria, né? De tá mais aí, nós é zica, porque nós é 13, né? É o programa número 13 de Castor FM, 8 horas 43 minutos, horário daqui mesmo. Quase no finalzinho, né? Na verdade, eu me enrolei um pouquinho, né? Para falar das coisas, porque eu não achei o que eu estava procurando. Mas a vida é assim mesmo. Acho que nem tudo que é combinado é perfeito. Nem tudo que é perfeitamente planejado nos seus mínimos detalhes é perfeito. Às vezes a perfeição está naquilo que é natural e às vezes inesperado. Você já pensou nisso? Às vezes você olha para o pôr do sol e naquele dia calhou de você estar no momento espiritual de se conectar plenamente com esse momento que nós temos em nós. E aí a gente acaba entendendo o porquê que nós somos tão especiais. Por que que nossa vida, nossa trajetória é tão única? Porque às vezes aquilo que nós planejamos para o mundo é aquilo que não vai se concretizar de uma forma, mas pode se concretizar de outra, bastante inesperada. Às vezes, aquilo que a gente deseja pode acontecer de repente, não mais que de repente, e ser algo fantástico, porque o melhor sempre está por vir. O melhor sempre há de vir. Bem, minha gente, são 8 horas e 45 minutos, exatamente uma horinha exata de programa. E, gente, que essa semana seja uma semana que a gente tenha muitas dádivas. E às vezes as coisas que acontecem com a gente que não são tão boas, às vezes acontecem para corrigir coisas que a gente errou. Nós somos vítimas
e algozes de nós mesmos. Vocês já pararam para pensar? Quando nós somos vítimas e algozes, então tudo que nós fizermos será por nós ou para nós, ou será contra nós. Vai depender da força que você der, o ímpeto que você der ao que você agir. Eu sempre lembro dessas imagens engraçadas, né? Da pessoa que toma um belo de um capote porque tentou pular de algo alto e se estabacou todo. A maioria das pessoas, com medo, tenta frear, tenta parar. E em vez de impedir o movimento, ele enfraquece o movimento a ponto de gerar o acidente. Então, seja o que você fizer na vida, faça com o máximo de vontade e empenho. Porque isso é que vai fazer com que você vá longe. Eu imagino que você não vá ter voos de galinha. Você vai ter voos de gavião. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E até semana que vem com mais um Castor FM.